Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para falar sobre a maior qualidade de cada carta do tarô. Eu tô aqui, ó, com os 22 arcanos maiores do Rider-Waite, tá certo? Esse daqui é o tarô de Waite. E nós vamos passar por todas essas cartas falando o que é que cada carta dessa tem de mais legal, né? Qual é o principal ponto? Eu fiz até um troféu, gente. Olha só o meu troféu aqui. É um troféu que eu imprimi, mas era para mostrar para vocês que a gente hoje vai dar troféus às cartas. Vamos ver aqui qual é o mais divertido, o mais legal, o mais companheiro, o mais organizado, o mais inteligente. A gente vai falar bem das cartas aqui hoje. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que há alguns meses atrás eu fiz um jogo da discórdia do tarô, em que eu falei os piores defeitos de cada carta. Então eu falei muito mal das cartas, né? Eu falei o que elas tinham de pior, né? Mas hoje nós vamos tecer apenas elogios. Então nós vamos falar o que cada carta tem de melhor. Qual é o ponto mais bacana de cada carta. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que todas as cartas do tarô, elas trazem um lado mais positivo e um lado mais desafiador. Porque as cartas do tarô, elas podem cair dentro de um jogo, tanto como uma qualidade sua, como elas podem estar falando de alguma coisa que você precisa melhorar na sua vida, né? Então, às vezes, elas vêm como puxõezinhos de orelha mesmo. Mas todas as cartas vão trazer um ponto positivo. Pri, todas as cartas, até a carta da torre, a temida carta da torre, ela tem um lado bom e sim, ela tem um lado bom sim, ela tem um lado muito bonito. E esse lado bonito das cartas é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Qual é o lado mais bonito, o lado mais positivo, a maior qualidade de cada cartinha dessa. E além disso, é importante a gente lembrar também que por mais que uma carta ela possa ser difícil dentro de um jogo, quando a gente olha para um jogo de tarô, por mais difícil que ele possa parecer, ele sempre está trazendo aquele conselho para o bem. Então, se a torre ela tá te alertando, por exemplo, para não confiar numa pessoa, para ter cuidado com a situação, não significa que aquilo é algo negativo. Significa que o tarô tá justamente te ajudando para você não cair em ciladas. Então, por mais que um conselho seja difícil, ele sempre vem para o bem. Os conselhos do tarô sempre vêm para ajudar a nossa vida, sempre vêm pra gente fazer ajustes necessários na nossa vida pra gente viver melhor. Certo, gente? Então não é porque nem todas as cartas são assim tão boazinhas que o tarô não tá pra ajudar. Ele sempre vai ajudar a gente. Mas, vamos lá, como é que vai funcionar essa live? Eu vou passar por todas as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô, falando a maior qualidade de cada uma. E aí eu quero fazer um convite pra vocês que estão me assistindo. Eu quero que vocês usem essas qualidades para vocês se reconhecerem. Por quê? Porque a gente é muito viciado em olhar para os nossos defeitos, né? A gente é muito viciado a estar falando algo que a gente tem de ruim. Ai, nossa, esse lado negativo, esse desafio que eu tenho que superar. E a gente fica olhando muito o que a gente não tem. Mas vamos olhar as qualidades positivas que a gente tem? Então, quando eu falar de uma qualidade aqui bacana, se você chegar assim e falar, poxa, eu sou igual a essa carta, eu tenho essa qualidade assim, toma isso pra você, toma que você, poxa, eu sou que nem essa carta, que bacana, eu tenho essa qualidade que nem essa carta. E aí, eu já vou deixar aqui uma informação pra vocês. Com certeza vocês vão se identificar com mais de uma. Então vão anotando aí quais são as cartas que vocês mais se identificam. Quais são as cartas que vocês mais gostaram? Quando eu falar de uma carta aqui que vocês gostarem, poxa, essa carta é linda, anotem aí. Que essas aí já vão ser as preferidinhas de vocês. A gente sempre tem as nossas queridinhas no tarô. Então que vocês abracem também essas qualidades. Que o tarô seja justamente esse reflexo. Porque quando a gente abre o tarô na nossa frente, a gente tá justamente vendo um espelho, né? O que é que aquela carta tá refletindo da gente. E por isso que o tarô é esse mergulho tão profundo de autoconhecimento. Então eu quero que vocês abracem aí essas qualidades. E se por acaso eu falar de alguma carta que vocês pensem, poxa, eu não tenho isso, que vocês comecem a trabalhar isso também em vocês, caso vocês queiram ter essa qualidade também. Bom, vamos começar com a carta número 0, que é a carta do louco. Qual seria o troféu que o louco ganharia, né? O que é que o louco tem de melhor? Bom, o louco, pra mim, a coisa mais linda do louco é a leveza dele. Porque o louco é aquela carta que fala da gente ser leve, da gente ser jovial, da gente ser divertido. Então o louco certamente ganharia o troféu do mais divertido do tarô.
né? Porque ele traz essa leveza, ele traz aquele lado criança. Sabe aquela pessoa que tem ali aquele lado criança, que é divertida, que você vai estar num canto, ela vai fazer você rir? Esse é justamente o louco. E essa é a parte mais bonita do louco. Ele sabe ser leve, ele se joga nas coisas sem medo, né? Ele simplesmente vai, e ele vai pra curtir, ele não tem medo de sentir aquele friozinho na barriga. Então o louco, ele sempre topa uma diversão e ele sempre vai com muita leveza, ele não deixa os estresses da vida baterem tão forte nele. Quando a gente precisa de mais leveza, a gente pode justamente se inspirar no louco. Ele é o mais leve do tarô, tanto que ele é o número 0, né? Não tem peso nenhum. Então ele traz justamente essa leveza. Então o louco, ele ganha o nosso troféu do mais leve do tarô, tá? O mais leve, o mais divertido. Tá bom? Então já começamos aqui falando do louco. É uma carta fofinha, né? Quando a gente fala das qualidades. Quando a gente vai pra carta número 1, que é o mago, a gente vai estar falando sobre o mais habilidoso do tarô. Eu acho que esse é o ponto mais bonito da carta do mago. Ele é habilidoso. Habilidoso no sentido dele fazer acontecer. Sabe aquela pessoa que pra tudo dá um jeito? Sabe, você chega assim e fala, nossa, como é que eu vou resolver isso daqui? O mago vai chegar assim e vai falar, peraí, eu resolvo isso na hora. Então, ele é muito prático, ele chega assim e ele tem a habilidade de fazer acontecer. Sabe, aquela coisa, digamos que eu fosse começar aqui a live e eu não tivesse organizado nada, ele ia chegar assim e falar, não, peraí, muda o cenário assim, 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 já tá tudo certo. Sabe, então ele tem esse lado da praticidade, do fazer acontecer, do não procrastinar, sabe, de montar as coisas na hora. Então esse é o lado mais bonito do mago, essa coisa da iniciativa dele e da habilidade dele. Então o mago, ele ganharia o troféu do mais habilidoso do tarô, porque ele tem ali sempre as habilidades pra fazer acontecer, certo? Esse é o lado mais bonito do mago, pelo menos aqui na minha opinião. Me contem aí se vocês acham que tem outra qualidade mais forte aí do mago, mas pra mim essa é a parte mais linda dessa carta. Quando a gente vai pra sacerdotisa, eu sei que muita gente vai se identificar agora. Ela é a carta mais intuitiva do tarô. Ela é aquela que escuta a sua intuição. Ela não vai só pela opinião do outro. Ela chega assim e fala, mas o que eu tô sentindo? Ela consegue silenciar e olhar pra dentro dela e ver o que ela tá sentindo, e ela acredita na sua intuição. Então sabe quando a gente tem ali uma intuição, a gente chega assim e fala, nossa, eu não sei se eu posso realmente confiar naquela pessoa. A sacerdotisa, ela vai se agarrar a isso da intuição. Ela vai confiar na intuição dela. Ela vai saber que se a intuição dela tá falando alguma coisa, ela precisa prestar atenção, não é à toa. Porque a gente às vezes tem essa mania de achar, tipo, ah não, deve ser paranoia da minha cabeça, vou deixar pra lá, não vou falar nada, sabe? E a sacerdotisa não, ela abraça essa intuição. Então a sacerdotisa, ela é a mais intuitiva do tarô. E esse é justamente o lado mais bonito dela, ela se abre pra acreditar na sua intuição e pra ouvir a sua voz interior. Quando a gente vai pra carta da Imperatriz, a Imperatriz, ela tem muitas qualidades. Então, assim, a gente poderia falar que a Imperatriz é a mais diva, a gente poderia falar que a Imperatriz é a mais mãezona, né? Porque ela é muito amorosa, ela é muito, assim, aquela carta de beleza, de você se abrir pra beleza. Mas o principal ponto da Imperatriz é a criatividade dela, né? A Imperatriz é uma carta que fala sobre criatividade. É uma carta que fala sobre a gente se abrir para nossa criatividade. A gente não ter medo de gerar novas coisas na nossa vida. A gente não ter medo de trazer coisas bonitas, de a gente florescer. Olha só como ela floresce ao redor dela. A Imperatriz, ela se permite ser rainha e criar tudo. E é isso. Então, esse lado da criatividade, quando a gente se abre para ser criativa, a gente se abre para ser inovador, é a gente se abrindo para ser Imperatriz. Então o lado mais bonito da Imperatriz é a criatividade dela. Ela confiar que aquilo que ela criou é bonito, que aquilo que ela criou é bacana. E ela não se colocar para baixo, não deixar os outros colocarem as criações dela para baixo também. Ela confia naquilo, porque ela criou aquilo com muito carinho. Então quando a gente se abre para o nosso lado mais criativo, a gente tá se abrindo justamente para essa nossa Imperatriz interior, né? Então a Imperatriz que vem trazendo o nosso lado mais criativo. Então ela tá aqui com o troféu da mais criativa do tarô. E aí esse é o lado mais lindo da Imperatriz, essa abertura para a criatividade. Uma criatividade que muita gente às vezes acha que é só a questão da maternidade, mas não, é criatividade de tudo. Essa é uma carta que abre muito a gente para acreditar na nossa criatividade. Quando a gente vai para o Imperador é uma carta que muita gente acha ele chato, muita gente acha ele muito mandão. Realmente, no lado mais sombra dele, ele é meio mandão mesmo.
Mas o imperador tem uma grande qualidade, uma qualidade incrível, que ele é um líder muito bom. Então o imperador, ele sabe ser líder. E quando a gente fala de líder, a gente fala daquela pessoa que sabe delegar tarefas, aquela pessoa que reconhece suas responsabilidades, aquela pessoa que vai estar ali olhando tudo, porque o imperador, ele tem esse lado mais disciplinado, né? Ele tem aquele lado organizado também. Então ele é um líder organizado. Ele vai estar olhando para tudo ao seu redor e vai estar justamente querendo que tudo esteja conforme esteja para ser, né? Então ele vai querer que tudo esteja caminhando direitinho, tudo esteja andando bem lindamente. Então o imperador, ele tem ali aquela firmeza de liderar. Então é uma carta realmente que tem esse potencial de liderança muito forte, é uma personalidade que é sim marcante e que às vezes as pessoas vão achar chata, mas é por conta do imperador que as coisas andam, né? É aquele que faz as coisas andarem. Então ele tem ali aquela firmeza de chegar assim e falar, não, peraí, eu consigo liderar e eu consigo delegar funções também. Então esse potencial de liderança a gente tem aqui na carta do imperador. Pri, a única carta do tarô que fala sobre liderança é o imperador? Não, a gente tem o carro, por exemplo, que também fala de liderança. Mas o imperador, ele tem esse lado de líder, assim, esse lado de realmente, assim, saber mandar. Tá? E claro que o importante é que o imperador não caia na grosseria. Mas quando esse imperador consegue não ser grosso, ele é realmente um líder maravilhoso, porque ele é um líder responsável e organizado, porque uma das grandes virtudes dessa carta é justamente também a organização. Então nós vimos até aqui, vamos revisar o que a gente viu até aqui. O louco, que é o mais divertido, o mago, que é o mais habilidoso, a sacerdotisa, que é a mais intuitiva, né? Acredita na sua intuição, a imperatriz, que é a mais criativa, e o imperador, que é o líder, né? Aquele líder nato e organizado. Ele é o mais organizado de todos. E aí a gente chega na carta do Hierofante, que o Hierofante, ele tem duas qualidades que são muito importantes nele. O primeiro, claro, é a inteligência, né? O Hierofante é aquele que busca o saber. Então essa é uma carta que fala sobre a gente buscar o saber, a gente buscar estudar. Ele é muito estudioso, né? Então essa questão da inteligência, da sabedoria, assim, realmente voltada para o estudo e para a inteligência, isso é muito do Hierofante. Afinal de contas, ele é ali aquele professor, né? Ele é o professor do tarô. Então a inteligência é uma das grandes virtudes dele. E tem outra também que eu diria que é uma secundária, uma qualidade secundária dele, que é o trabalhar em equipe. O Hierofante é uma carta muito boa para se trabalhar em equipe, ele sabe trabalhar em equipe, ele gosta de trabalhar em equipe porque ele acredita na força do grupo. Eu acho que isso é muito bonito, né, da carta do Hierofante, porque ele abre a gente a saber receber ajuda. A gente é muito centralizador e por isso, gente, eu quero que vocês reparem na ordem também. É por isso que o Hierofante vem depois do imperador, porque o imperador, ele vai ser aquele que precisa aprender a delegar, né? Então ele tem a tendência de centralizar e ele precisa aprender a delegar. E logo depois vem o Hierofante, aquele que realmente trabalha em equipe. Vamos trabalhar em grupo agora. Então uma carta, ela vai trazendo cada vez mais uma qualidadezinha pra gente ir somando na anterior. Então a gente tem aqui o Hierofante como aquele que é inteligente e aquele que sabe também trabalhar em grupo, trabalha bem em equipe. Quando a gente vai para a carta dos enamorados, a gente tem aqui uma carta que, claro, é muito amorosa, né? A gente poderia colocar esse lado do amor, da amorosidade na carta dos enamorados, mas o principal ponto dos enamorados é que a gente tá falando de uma carta que tá falando de uma companhia muito boa. Os enamorados vai falar sobre a gente saber ser parceiro, né? A gente saber ser uma boa companhia, a gente saber compartilhar a vida com o outro, a gente saber somar forças. Então, os enamorados, ele vai falar muito sobre a gente, as pessoas que são boas companhias. Vocês se consideram uma boa companhia? Essa parte de você ser uma boa companhia é o seu lado enamorados, é quando você tá ali compartilhando com o outro, conversando com o outro, se abrindo para somar forças com o outro. Isso é muito dos enamorados, porque os enamorados, eles gostam de estar juntos, né? Eles gostam de estar ali realmente naquele meio ali, e principalmente com as pessoas que amam. Outro ponto também muito lindo dos enamorados é essa coisa dessa devoção por quem os enamorados amam. E os enamorados vai falar muito sobre o amor incondicional. Pri, como assim o amor incondicional? É aquele amor que não quer transformar a outra pessoa na gente.
Sabe, aquele amor de, poxa, eu me apaixonei por você desse jeito, então eu vou respeitar a sua individualidade, porque eu me apaixonei por você assim. Eu não vou querer te mudar, eu não vou querer mudar a sua personalidade, eu te amo desse jeito. Então esse respeito à individualidade do outro e querer somar diferentes individualidades é muito dos enamorados. Por isso que é uma companhia tão gostosa, porque ele vai saber dialogar com as diferenças, sabe? Ele vai saber ali, ó, tá conversando um com o outro, e isso é muito bonito, né? Então tá aqui os enamorados, como essa carta tão amorosa e tão companheira que a gente já sabe que ele é. E claro, gente, tô falando aqui, hoje é uma live pra falar dos lados positivos, tá? É claro que essas cartas também têm seus lados desafiadores, mas hoje nós estamos bonzinhos. Depois daquela live lá do jogo da Discord, eu precisava fazer uma live boazinha com as minhas cartas. Aí a gente chega na carta do carro. O carro, ele vem falar muito sobre a motivação. E esse lado motivado, ele tem justamente o troféu do mais motivado do tarô. O troféuzinho do carro, o mais motivado do tarô. Ele tem aquela motivação de não se deixar abater. Sabe aquela pessoa que às vezes você olha assim, você fala, nossa, como é que essa pessoa consegue ser tão empolgada? Como é que essa pessoa ela não desiste? Ela acorda ali realmente com aquela disposição e eu vou conseguir, ela vai até conseguir. Isso é uma grande virtude do carro. O carro, ele não se deixa desanimar. Ele chega assim e fala, eu tô no começo ainda da rota, mas eu vou chegar até o destino final. Eu vou chegar lá, eu vou no meu carrinho. Às vezes eu vou ter que parar para abastecer, às vezes eu vou ter que pisar no freio, né? Às vezes eu vou pegar um engarrafamento, acontece, mas eu não desisto. Eu sou motivado e eu vou lá, eu só paro até eu conseguir. Então esse lado do carro, dessa motivação e de acreditar, porque a principal coisa que faz o carro alcançar as vitórias, né? Porque essa é uma carta de vitória. A principal coisa que faz ele alcançar as vitórias é justamente o acreditar. Porque ele acredita que ele vai. Ele acredita que ele vai conseguir. E esse é o primeiro passo para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Então o carro, ele vem trazendo justamente esse potencial da motivação. Ele é o mais motivado do tarô. Quando a gente chega na força, a gente vai estar falando muito. Eu diria que a força é a mais elegante do tarô. E por que elegante? Como assim? Porque a força, gente, é aquela carta que fala sobre você ter força pra não pirar. Respira e não pira, né? Esse é até um trocadilho que o tarô tem, né? Muitas vezes a pessoa acha que força é justamente esse leão bravo. Você se mostrar forte. E na verdade, essa carta do tarô, ela vai falar muito sobre a força que a gente faz, por exemplo, pra perdoar. A força que a gente faz pra conseguir dialogar quando a gente tá com vontade de gritar. Então ela vem trazendo todo esse lado mais elegante, de quando você consegue, assim, respira fundo e fala de uma forma mais tranquila, né? Tanto que essa moça aqui, ela segura esse leão, ela tá muito tranquila. O leão tá ali querendo abocanhar ela tá tipo assim, ó. Tudo bem, vou fechar a boca desse leão. Um pouquinho, fala mais baixo. A força, ela tem esse lado muito elegante, é um lado muito bonito, que é o lado do controle das emoções. Então a força, ela não é controlada pelas emoções dela, ela controla suas próprias emoções. Essa é aquela carta que quando a gente tira num jogo de tarô, é aquela coisinha de, olha, calma, pode estar fazendo escândalo demais, não precisa disso tudo. Respira fundo, seja mais elegante, seja mais comedido, né? Então a força vem trazendo esse respirar fundo. Essa elegância é um dos lados mais bonitos dela. E tem outro lado também, claro, que é o perdão, né? Essa é uma carta de saber perdoar. Então esse lado do perdão, do saber perdoar é muito bonito da carta da força, né? É um dos lados mais bonitos dela. Você saber que o perdão é uma das maiores forças que você pode aí fazer na sua vida, né? E quem já teve que perdoar uma pessoa sabe que não é tão fácil assim, né? Tem coisas que tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, né? E é sempre essa jornada de estar tentando, tanto que ela tem aqui, ó, esse símbolo do infinito em cima da cabeça, né? De estar ali, ó, sempre sabendo que essa força é um exercício diário, que alguns dias é mais fácil, outros dias é mais difícil, certo, gente? Mas a força tá aí com essa elegância dela, ela é fina. Quando a gente vai no eremita, a gente tem o mais sábio do tarô, aquele que é o mais maduro. Porque o eremita é uma carta de amadurecimento, é uma carta de autoconhecimento, de você se voltar pra dentro de si. E tem um lado muito, muito lindo do eremita também, que é que ele sabe curtir sua própria companhia. O eremita, ele não tem medo de estar sozinho com ele mesmo, porque ele não tá sozinho com ele mesmo. Ele sabe que ele é uma boa companhia pra ele sabe curtir sua própria solitude. Então o eremita, ele traz justamente esse luminar interior.
É aquela coisa do se voltar pra dentro de si de uma forma que você não se sente só quando você tá só com você. Você tá na sua melhor companhia. Então o eremita, ele traz esse olhar de você não ter medo de estar sozinho em alguma situação, porque você consegue. E na nossa vida, em várias situações, a gente vai ter que experienciar, soltar a mão do outro e seguir o nosso próprio caminho. Por isso que o eremita, ele traz essa questão da sabedoria, porque ele não tem medo de soltar a mão do outro e seguir no seu próprio caminho, né? É uma carta de sabedoria, ele é o mais sábio do tarô. Ele é o sábio ancião do tarô. Pri, mas você falou do Hierofante, que é o mais inteligente. E o eremita é o mais sábio? Essa é justamente a diferença. O Hierofante é aquele saber estudado, ele gosta de estudar, de aprender, né? Ele é o mais inteligente, mais estudioso. Agora, o eremita, ele se conhece, ele estuda a si mesmo, ele mergulha dentro de si. Ele não está interessado em ler livros, ele está interessado em mergulhar dentro de si e se autoconhecer. Então, ele traz a questão da sabedoria e do amadurecimento, certo, gente? E ele sabe curtir sua própria companhia, que é, claro, um sinal de muita maturidade. Bom, revisando mais um grupo dos que a gente já viu aqui, o Hierofante, o mais inteligente, né, e que sabe trabalhar em equipe. Os enamorados são aqueles amorosos que são ótimas companhias, né, saber aí compartilhar a vida com o outro, saber também respeitar o jeitinho do outro. O carro, o mais motivado, que não desiste. A força, a mais elegante, que não desce do salto, né, e que também sabe perdoar. E o eremita, que vem trazendo aqui essa sabedoria, olhando para dentro de si e se autoconhecendo e curtindo, sabendo curtir sua própria companhia. Bom, vamos agora seguir, que a gente chegou na Roda da Fortuna. Qual seria a maior qualidade da Roda da Fortuna? A Roda da Fortuna é uma carta de surpresas, né? Então é uma carta que fala muito sobre a gente não se prender tanto em ter controle da vida. A gente se abrir mais para as surpresas que a vida traz pra gente, né? A gente não precisa estar o tempo todo no controle. Vão ter algumas surpresas que a vida vai trazer que vai ser muito gostoso pra gente. Essa é uma carta de sorte, e a gente pode botar assim a parte da sorte como o lado mais positivo dela. É uma carta que traz sorte onde você menos espera, né? Sorte e oportunidades, isso é muito bacana, então a gente pode dizer que é a carta mais sortuda do tarô. Mas ela vem trazendo também aquela coisa da gente acreditar na vida, a gente acreditar nas surpresas da vida, e a gente acreditar que em tudo dá um jeito, porque a Roda da Fortuna, tudo ela vai dar um jeito, sabe? Ela vai estar ali naqueles altos e baixos, mas ela sabe que tudo passa, sabe? Então essa postura de tudo passa, eu consigo fazer isso, eu consigo seguir em frente, eu vou ter meus altos e baixos, mas eu vou seguir em frente, né? Então essa coisa de se abrir para as surpresas da vida, se desligar um pouco de ter controle de tudo, né? Esse é um lado muito bonito da Roda da Fortuna. E também acreditar na sorte, né? Acreditar que a gente tem sorte, acreditar que vai dar tudo certo. Esse é um lado muito bonito da carta da Roda da Fortuna. Uma das cartas mais sortudas do tarô, né? Que acredita na sua sorte e aproveita as oportunidades. Tem esse ponto também, porque a carta da Roda da Fortuna é uma carta que vai estar falando muito sobre a gente dizer sim. Quando uma oportunidade bate na porta da gente, a gente precisa ter a coragem de abrir. Não adianta a gente ficar esperando só cair no nosso colo. A gente precisa ir lá e abrir. Então a Roda da Fortuna fala muito sobre isso também. Sobre a gente se abrir às oportunidades. A gente se abrir a dizer sim. Então diga sim para as surpresas da vida. Então tá aqui o grande triunfo da carta da Roda da Fortuna. Quando a gente fala da carta da justiça, o lado mais bonito da carta da justiça é a verdade, né? Então a carta da justiça é muito verdadeira. A carta da justiça é aquela carta que vai buscar a verdade, ela gosta de estar perto de quem é de verdade e ela mostra a sua verdade também, né? Ela toma suas decisões com base na verdade e ela vai estar sempre ali querendo o certo, querendo mostrar o que é certo, querendo fazer o que é certo. Por isso que ela pode demorar um pouquinho para tomar as decisões, mas porque ela quer tomar a decisão mais certa possível. Então o lado mais bonito da justiça que eu acredito é essa busca pela verdade. Tem a questão do equilíbrio, tem a questão da sensatez, mas a verdade da justiça, ela é muito bonita, porque ela vai estar sempre trazendo essa essência verdadeira, né? Quando uma pessoa ela é representada pela justiça num jogo, a gente tá falando de pessoas que normalmente elas são, assim, francas, né? Elas vão ser muito sinceras, vão ser muito francas, elas vão ser vistas até um pouco como frias, às vezes, mas elas são muito verdadeiras, né? Elas vão mostrar a sua verdade, né? Então tá aqui a
justiça como uma carta muito verdadeira, muito bonita do tarô. Aí, agora a gente vai entrar num grupinho que é mais puxado. Vamos falar sobre o enforcado. Pri, o enforcado tem alguma qualidade? Onde é que você vai encontrar aí qualidade no enforcado? Gente, tem sim. Sabe qual é a qualidade do enforcado? Ele é o mais paciente. Porque a gente precisa ter mais paciência, né? De parar um pouquinho. O enforcado, ele tem que justamente trabalhar a questão da paciência. Então, ele vem trazendo essa virtude da paciência, de você saber que em alguns momentos não vai ter o que você fazer, a não ser esperar. Ele tá aqui amarradinho, mas já já ele vai soltar as mãos. Então, essa paciência de esperar o melhor momento para agir, você saber que é melhor você não fazer nada agora, mas você esperar um pouco, então ter um pouco de paciência, é uma grande virtude, né? Uma grande qualidade da carta do enforcado. Então, a gente tem o enforcado aqui, ó, com o nosso troféu do mais paciente do tarô. Olha aqui o troféu do enforcado, recebendo o seu troféu do mais paciente do tarô, que é uma carta que vai falar justamente da nossa paciência de saber esperar. Quando a gente vai na carta da morte, a gente tem... Nossa, assim, eu vejo que muita gente às vezes tem medo da carta da morte, mas a carta da morte é uma das cartas mais bonitas do tarô. Não sei se vocês também acham, e pessoas que já conhecem o tarô, não sei se vocês concordam comigo, mas a carta da morte é uma carta muito bonita, porque a carta da morte é a carta da transformação. E o lado mais bonito da morte é justamente essa transformação. É você saber que há coisas do passado, há roupas do passado que não servem mais em você. E vai doer se você ficar o tempo todo querendo vestir aquela roupa que não cabe mais em você, né? Ela tá machucando o seu corpo, ela já tá apertada demais. Você precisa se diminuir pra caber ali. A morte é aquela carta que chega assim e fala, não, eu sei que eu não vou caber mais aqui, então eu vou pra bola pra frente. Eu me transformo, eu transformo tudo ao meu redor. Então a carta da morte é aquela carta justamente de você se abrir à transformação, sabendo que sim, que transformações elas doem, que transformações elas exigem coragem. A gente precisa ter coragem pra deixar coisas pra trás, mas que o novo aguarda a gente e que a gente precisa sim, às vezes, cortar aqueles fiozinhos que puxam a gente pra trás justamente pra gente ir em frente. A carta da morte ela vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esse lado da transformação. Esse é o lado mais bonito, né? Que eu acredito da carta da morte. É uma carta lindíssima, gente, né? Aquela pessoa assim que se permite ser metamorfose ambulante. A morte ganha aí nosso troféu metamorfose. Aquela pessoa que sabe se transformar e sabe se abrir pro novo. Doa quem doer. Então tá aqui a carta da morte. Uma carta muito bonita, uma das cartas mais emocionantes do tarô, quando a gente tira no jogo, assim. Nossa, já vivi consultas muito emocionantes com essa carta da morte aqui. Quando a gente vai para a temperança, a gente tem a carta mais zen do tarô. Então, a temperança, ela vai estar falando justamente sobre aquele equilíbrio perfeito, né? Sobre você saber dosar. Então, você saber ser zen, sabe aquela pessoa bem zen, bem tranquila, que sabe, assim, que tem hora pra tudo, sabe que tem hora pro vinho, tem hora pra água, tem hora da meditação, tem hora de tomar uma com as amigas, tem hora pra tudo. Ela tem esse lado zen, mas não é aquele zen, assim, de tipo, eu subi aqui num pedestal e eu sou espiritualizado. Não. O zen da temperança é justamente saber que tem hora pra tudo, tem hora pra não ser zen também. Então, a temperança traz justamente esse lado da gente saber o equilíbrio perfeito. Então, a carta muito bonita, uma carta que vem chamando a gente ao caminho do meio. É uma carta que, sabe, eu acho que a gente é muito acostumado a falar aquela frasezinha de eu não gosto de nada morno, eu só gosto do quente e do frio, né? Eu só gosto dos extremos. A carta da temperança, ela vem chegando assim falando, mas olha, o morninho é agradável. Um banho morninho, sei se é aquele banho quente queimando a pele, sei se é aquele banho gelado que te desperta, aquele banho morninho, relaxante, ele relaxa, ele é tranquilo. Então, aquilo que é morno, aquilo que é ameno, também tem o seu valor. E é justamente isso que a temperança vem lembrar pra gente. Nem sempre você precisa estar mostrando o seu lado mais efusivo e nem sempre você precisa estar mostrando também aquele seu lado mais bonzinho. Você tem hora pra tudo. Você tem a sabedoria, você precisa ter a sabedoria de saber dosar, aí botar os temperos específicos pra sua vida, temperar bem a sua vida. Né? Aquela coisa, eu sempre gosto de trazer o exemplo da comida. Lembra temperança, tempero.
Você tá ali cozinhando. Vai botar muito sal? Vai ficar muito salgado, não vai ficar bom. Tá botando um pouquinho sal? Talvez fique aguado. Tem que botar o sal na medida certa. O sal na medida certa é a temperança. E aí vou confessar a vocês que pra mim, eu sei que muita gente tem medo aí da carta da Torre, da Morte, mas pra mim, essa carta aqui é a mais difícil do tarô. Porque você conseguir esse equilíbrio perfeito, você conseguir dosar assim a vida dessa forma, é um grande desafio, né? É uma batalha interna nossa. Mas a gente vai tentando. E a temperança é justamente esse chamado pra gente caminhar ali, ó, no caminho do meio. A gente saber que às vezes a gente vai precisar falar talvez. Às vezes não vai ser sim nem não, vai ser um talvez, né? Porque a gente precisa pensar melhor. Então, tá aqui a temperança como aquela carta zen, tranquila e que sabe a dose certa das coisas. Ela ganha o nosso troféu de carta mais zen. Quando a gente vai em contrapartida, chegamos aqui depois na carta do diabo. A carta do diabo, qual vai ser o troféu da carta do diabo, gente? Vocês já sabem, né? O diabo é a carta mais sexy do tarô. Ele é o mais sexy, ele é o mais magnético. Essa eu acho a parte mais legal da carta do diabo, né? Que ele traz esse lado nosso, mais assim, nossa, eu não tenho medo de ser sexy, eu não tenho medo de mostrar esse meu lado mais encantador, eu não tenho medo de atrair, eu não tenho medo de mostrar todo esse meu magnetismo, né? Esse é o diabo. A carta do diabo, ela vai trazer esse lado realmente magnético. Pessoas que conseguem, assim, o diabo ele consegue prender a atenção, ele consegue encantar, sabe? E isso é algo muito positivo. Se, claro, você levar para algo bom, né? Se você usar isso para passar coisas boas para as pessoas, né? Para você ter momentos prazerosos, não para você enganar. Esse é justamente o ponto de atenção com essa carta, porque às vezes em alguns jogos a gente pode ver pessoas usando desse artifício para enganar, mas o diabo, se a gente pega esse lado positivo dele e leva para uma essência massa, para uma essência positiva, para uma essência boa, isso é muito bom, porque mostra justamente aquela pessoa que não tem medo de ser quem é, não tem medo de ser sua essência, não tem medo de ser sexy, tá? Então aqui, ó, o troféu sexy, o troféu TDB. Estou denunciando aqui a minha idade, falando TDB, né, que é a nossa sigla de tudo de bom. No colégio eu falava isso, TDB. Mas assim, e aí a gente se abre aí pra esse lado mais sexy, é quando a gente se abre pra esse lado realmente do diabo. Aí nós chegamos na temida carta da Torre. E aí muita gente fala, ai Pri, a Torre não tem um lado positivo. A Torre, não, é uma carta muito difícil. E, gente, a Torre, ela vai falar sobre queda, ela vai falar muito sobre os tropeções que a gente leva na vida, as rasteiras que a gente leva na vida, né? Nem um tropeço, é uma rasteira no caso da Torre. Mas ela tem também aquele lembrete de que toda queda que a gente leva é uma possibilidade da gente se levantar. Toda destruição abre espaço para uma nova construção. Então, a carta da Torre, ela vai falar muito sobre força, ela vai falar muito sobre superação. A parte da superação, ela é um dos pontos mais positivos e mais importantes de você trazer à tona na carta da Torre. Porque às vezes na carta da Torre a gente chega assim e fala, não, acabou tudo. Não, a carta da Torre, ela chega assim e fala, essa torre que caiu foi uma torre falsa. Você preferia o quê? Você preferia ficar acreditando, iludida numa pessoa que te enganava, ou você preferia realmente que a máscara caísse? Porque quando a máscara cai, dói, né? Mas é melhor, porque você não tá mais se enganando. Então, a carta da Torre é uma carta de verdades reveladas. É uma carta que abre a gente a ver a verdade das coisas, né? A ver o que tá acontecendo de fato. E a gente deixar, assim, destruir realmente deixar cair aquelas torres falsas para se abrir, para reconstruir agora com tijolos muito fortes. E tem um ponto que é muito bonito também da carta da Torre, que é o seguinte, a torre, ela tá sendo destruída no topo, mas olha a base dela como tá forte. Olha a base dela aqui como tá firme. O que é que isso significa? Que você tem base. Você tem pessoas que estão na sua base. Às vezes a gente teima em só acreditar em quem a gente conhece agora. A Torre, ela chega assim e fala, lembre-se da sua base. Lembre-se das pessoas que sempre estiveram com você. Lembre-se das pessoas que quando tudo cai, elas estão ali, ó, segurando o chãozinho. Porque a Torre, ela revela tudo. Ela revela quem é falso, ela revela quem é verdadeiro, ela revela tudo pra gente. E a gente finalmente deixa cair a máscara e começa a ver tudo. Então ela traz esse lado realmente das verdades reveladas e da gente poder reconstruir a nossa vida de uma forma mais verdadeira. Então sim, as cartas que são mais duras do tarô, vocês devem ter reparado isso,
como por exemplo aqui a torre, a morte, elas são duras, mas elas são as mais compensadoras. Elas são compensadoras, porque o lado difícil delas é difícil, mas o lado bom é compensador, gente, porque você se superar, você ter sua torre destruída e você reconstruir a sua vida, olha, você volta duro na queda, né? Uma coisa que eu falo pros meus alunos, tá fazendo um jogo de tarô, veio ali a carta da torre representando uma pessoa, respeito que aquela pessoa ali, ela já passou, ela já levou uma porrada da vida e ela conseguiu se reerguer. Então esse potencial de se reerguer, troféu superação, aqui ó, troféu superação, vai pra carta da torre. Tá vendo? Vocês achando que não tinha lado bonito na carta da torre. É bonita. Aí, a gente chega agora na carta da estrela. E a carta da estrela é a carta dos sonhos, né? Qual é o lado mais lindo da estrela? O otimismo. A estrela, ela vai chegar assim e vai falar, é importante ser otimista. É importante acreditar que aquilo que você deseja vai se realizar, né? É importante você olhar para as estrelas e você saber, você acreditar naquilo que você quer realizar e você ir em frente naquilo. Então, a estrela, ela vai trazer aquele lado mais otimista, vai trazer aquele lado de você acreditar que aquilo vai se realizar de fato e você, claro, trabalhar para isso. Ela é uma carta muito fofa, né? E ela tem um lado, assim, muito especial, que é uma certa inocência, mas não é uma inocência, assim, alienada, uma inocência de realmente você acreditar, porque se a gente parar pra pensar, o pessimismo é uma zona de desconforto que a gente finge que é confortável. Mas assim, uma pessoa que tá num eterno pessimismo, ela não vai tentar nada, ela sempre vai achar que não vai dar certo, né? Ah, não vou tentar, não vai dar certo mesmo. A estrela é aquela carta que chega assim e fala, eu acredito que vai dar certo e por isso eu vou sair do lugar, né? Eu vou sair do lugar e eu vou conseguir. Não, claro, aquele otimismo alienado, né? Não aquele otimismo de tirar o pé no chão. Lembra que a estrela tá aqui com o joelhinho pegando na terra. Ela tem o pé no chão. Ela tá entrando na água, mas ela ainda tem um pé na terra. Mas aquele otimismo realista, aquele otimismo de, peraí, eu vou conseguir aquilo. Porque o otimismo faz a gente sair do lugar, faz a gente acreditar e por isso a gente sai do lugar. Então aqui a gente tem esse otimismo do bem da carta da estrela, que eu considero o lado mais bonito dela, né? A maior qualidade, a maior virtude da estrela é esse otimismo, né? Essa esperança que ela tem. Quando a gente chega na carta da lua, nós vamos passar adiante, porque eu não encontrei nenhuma qualidade pra carta da lua. Tô brincando, gente, mas vamos lá. É porque a carta da lua, ela não... ela tem, assim, algumas tretas, mas ela tem um lado que é bem profundo dela, que é muito positivo. E eu vou falar de primeira, vocês vão pensar, ai, peraí, não entendi direito, e eu vou explicar tudo bem direitinho. Vamos começar do começo. Olha pra essa lagostinha aqui. A lagostinha tá aqui saindo da água e indo pra terra. Então ela tá, aqui você está vendo um animal que tava na água, tá indo pra terra, tem a casca dura, vai se adaptando. Então quando a gente fala sobre a carta da lua, olhando para uma esfera positiva, a gente tá falando sobre adaptabilidade, né? É uma das cartas mais adaptáveis que tem. Porque a lua é como se ela chegasse assim e falasse, olha, seguinte, você, no seu dia a dia, você vai encontrar alguns cãezinhos bonzinhos e você vai encontrar alguns lobinhos mauzinhos. Mas você, nesse momento, você tá num ambiente que tem muitos lobinhos mauzinhos. E você vai ter que se adaptar. Porque tem hora que ou você é a caça ou você é o caçador. E aí você precisa se abrir pra ser aí um pouquinho caçador também. Tá? Então, a carta da lua, se a gente leva esse conselho para um lado positivo, a gente tem uma carta de autoconfiança, a gente tem uma carta de você acreditar em si e de você se adaptar aos meios, de você não se deixar ser engolido. O grande desafio é a gente conseguir isso quando vem essa carta da lua, tá? Porque realmente é difícil. Quando a gente tem aí a carta da lua, a gente tá falando de uma carta que tem aí muitas paranoias, segredos, muitos pensamentos, muita confusão mental no momento, mas se a gente consegue levar esse conselho, respirar fundo, chegar assim e falar, não, peraí, eu preciso acreditar na minha força, eu preciso acreditar que eu consigo me adaptar, e eu preciso ser um pouco lobo também, eu não posso ser só cãozinho bonzinho não, eu preciso ser um pouco lobo também, eu preciso me impor. Aí a gente tem um lado mais positivo da carta da lua. Então assim, um troféu que eu daria seria a carta mais adaptável, tá? Eu acho que esse é o ponto mais bonito aí da carta da lua, pra gente levar essa carta pra uma potência mais positiva. Mas é uma carta um pouco difícil.
Quando a gente vai aqui agora para a carta do Sol, o Sol é fácil, né, gente? Ele é o mais bem-sucedido. O Sol, ele tem muitos pontos positivos. Já falei dos pontos negativos dele lá na live do Jogo da Discórdia. Mas no positivo, o Sol, ele se permite brilhar, né? O Sol, ele vem trazendo aquela coisa do, eu me permito brilhar, eu mostro aquilo que eu tenho. O Sol é aquele que não tem medo de bater no peito e dizer, eu sou bom nisso aqui mesmo, tá? Claro que a gente não pode deixar isso virar uma arrogância. Isso tem que ser feito de uma forma equilibrada. Mas o Sol, ele não tem medo de mostrar os seus talentos, ele não tem medo de brilhar, ele não tem medo de mostrar quem ele é, né? E isso aí é um lado muito bonito. E ele se abre para prosperidade, né? A gente tá aí falando de algo, assim, de um astro-rei, né? Então é uma das cartas mais prósperas, tem um lado aí da prosperidade. Então o Sol tá aqui como o nosso mais bem-sucedido do tarô. Quando a gente vai aqui para a carta do julgamento, a gente tem também uma carta de renovação, de se abrir para o novo. Mas o lado mais bonito do julgamento, né, que eu considero o mais bonito do julgamento, é que ela traz uma essência do tô nem aí. Não um tô nem aí tipo louco, não, sabe? Porque o louco é meio que, tô nem aí, vou curtir a vida, não. O julgamento se desliga dos julgamentos alheios, principalmente do passado. Ela chega assim e fala, eu sou quem eu sou. Eu não sou quem você diz que eu sou. Eu não sou quem você acha que eu sou. Eu sou quem eu sou. Quem diz quem eu sou eu. Né? E eu sou quem eu quiser. Se eu hoje sou uma pessoa, ótimo. Se amanhã eu quiser ser outra, eu quiser mudar completamente de estilo, quiser começar um novo estilo de vida, eu vou ser, sabe? Então o julgamento, ele traz essa abertura para se desligar dos julgamentos alheios, de se desligar dos julgamentos do passado, né? E se abrir para o novo, como um todo. Ele não se prende a personagens. Então toda vez que a gente chega assim e fala, não, peraí, mas eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero começar a fazer uma coisa muito diferente. Isso é o nosso julgamento interior, trazendo, olha, tá na hora de abrir algo novo. Independente do que as pessoas vão falar, independente de se alguém vai chegar assim e vai falar, mas isso aí não combina com você. Poxa, eu quero fazer uma aula de dança, mas aí teve aquela pessoa que disse que você era muito desengonçada dançando. Não. Aí você vai deixar de fazer por conta disso? O julgamento chega assim e fala, não, se desliga, deixa ela achar o que quiser. Você sabe quem você é, você sabe o que você tá com vontade de fazer, vai lá e faz. Sabe? Então a carta do julgamento vem justamente trazendo aí essa essência de você se abrir para o novo e você ser quem você quer ser e não o que os outros estão dizendo que você é. E aí a gente chega na carta do mundo. E aí a carta do mundo tem esse lado da realização. Porque a carta do mundo é a carta do final feliz, né? Então é aquela coisa da perseverança, de você ir até o final, né? De você conseguir realizar o que quer. A carta do mundo é uma carta extremamente multitarefas, né? Então aquela pessoa que, assim, que consegue fazer tudo, que consegue resolver ali muita coisa da sua vida ao mesmo tempo. Então ela tem essa potencialidade de ser multitarefas, de conseguir, poxa... Sabe aquela pessoa que você chega assim, olha, nossa, não sei como essa pessoa dá conta de fazer isso tudo? Claro, não estamos falando de sobrecarga negativa, certo? Dentro de uns limites saudáveis, né? Mas assim, a carta do mundo, ela vai estar falando daquela pessoa que é realizadora, que consegue fazer, que consegue tudo o que quer, né? Então esse é um lado muito bonito da carta do mundo. Mas o principal é que a carta do mundo, ela vem trazendo aquele ponto de que não desista, sabe? Essa é a carta do não desistir. Essa é a carta que chega assim e fala, vá até o final, consiga o que você quer. Saiba também fechar ciclos, né? Cuidado também para não estar se delongando dentro de ciclos que já deveriam ser fechados, né? Então, assim, ela traz essa coisa do você ir até o final, até fechar aquilo, você não desistir no meio do caminho. Não desista no meio do caminho, vai lá, continua, faz. E aí vocês podem estar pensando, Pri, mas eu vi que algumas cartas aqui vão falar sobre isso, né? Você falou do carro, que também fala sobre não desistir. Você falou da estrela, que fala de você não desistir dos seus sonhos. E sim, gente, existem significados que vão se repetindo pelas cartas de tarô, justamente porque quando a gente monta os jogos, a gente vê o que aquela pessoa tá passando. Então, quando uma pessoa tem ali um jogo que tem várias cartas de transformação, você sabe que aquela pessoa precisa muito. Precisa mais do que aquela pessoa, daquela outra pessoa que teve só uma cartinha de transformação. Então, essas cartas parecidas vão justamente trazendo o peso das coisas na vida das pessoas. E quando a gente consegue aprender a ler essas cartas, a gente consegue ver o que é que cada pessoa tá passando através delas. Por isso que é tão bonito isso. Por isso que quando eu tiro
Tira o tarô, a pessoa faz, como é que você sabe aí da minha vida? Porque a gente vai justamente aprendendo a ler essas cartas e a gente vê o que é que aquela pessoa que tá diante da gente tá passando. E mais o mundo tem aí esse potencial da realização. Da gente não desistir até a gente realizar o que a gente quer e a gente se abrir pra receber aí, pra chegar no nosso final feliz. E não se preocupem em tentar decorar tudo que vocês ouviram aqui não, tá, gente? Eu quis trazer só esse panorama geral, mas a gente vai um passo de cada vez. Até porque, quando a gente começa a estudar o tarô, o melhor é que você estude uma carta por dia, no máximo, tá? Então, assim, tem gente que passa até mais dias numa carta só, tá? Então, pra gente ir realmente fixando. Isso aqui eu quis trazer um panorama geral pra vocês terem aí uma ideia de todas as qualidades que a gente encontra nos arcanos maiores do tarô. Mas é bom pra vocês serem apresentados aqui as cartas, né? Conhecerem aos poucos, começar aí essa amizade. E vamos que vamos, e não deixem de entrar no grupo do Telegram, não deixe de se inscrever aqui no canal, aperta o sininho, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal do Diário da Bruxa, vem aqui pro Instagram também, né, @Diário da Bruxa, pessoal do Instagram, vamos embora também pro YouTube, quero ver vocês em todos os cantos. Certo, gente? Mas gratidão demais pela presença de vocês, um beijo, muita paz, muita luz pra vocês e gratidão pela presença de todos vocês aqui.